Porque os preços dos combustíveis aqui no Brasil seguem a variação internacional. É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, se esse for um conteúdo relevante para você. Entrando aqui na parte do vídeo, por que nós aqui do Brasil sofremos com a variação internacional do petróleo e de outras coisas também? Primeiro que as commodities, assim como o petróleo, que também é uma commodity, ela é negociada em dólar. Então o minério de ferro, a soja, entre outras diversas commodities, são negociadas em dólar. Então sofre essa variação internacional, como todas as outras commodities. A questão é que nessas últimas semanas o preço do barril do petróleo disparou, chegou a bater recorde de R$ 130. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ele está ali por volta entre 110 e 115 dólares, o que impacta não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, que dependem basicamente 100% ou quase 100% do petróleo ou dos seus derivados. Diante desse confronto entre Rússia e Ucrânia, acabou impactando esse preço ainda mais para cima. Então, os países com as sanções econômicas vão acabar não comprando mais da Rússia. Claro que eles compravam da Rússia não era porque achavam bonito ou porque gostavam do presidente, mas sim porque a Rússia tinha um preço menor do que os outros países. Nesse primeiro momento, apenas 2 países conseguem aumentar sua produção simplesmente da noite para o dia, que é o caso do Irã e da Venezuela. Os Estados Unidos, inclusive, já está em contato com esses 2 países para fechar uma nova parceria para que eles consigam suprir essa demanda, não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, que eles consigam exportar mais petróleo para que não precise depender muito do petróleo que vem da Rússia e isso acabar com o tempo diminuindo o preço do barril do petróleo. Aqui no Brasil, muita gente acaba criticando e não entendendo porque a gente precisa importar petróleo ou seus derivados, já que a gente é autossuficiente na produção de petróleo. São 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que, de fato, nós somos autossuficientes na produção de petróleo há mais de 15 anos, ou seja, a gente produz muito mais daquilo que a gente consome, com exceção do óleo diesel, que ainda precisa ser importado uma parte. Mas olhando para o petróleo em si, nós somos autossuficientes, porém, as refinarias que foram construídas na década de 70, elas foram baseadas em um petróleo diferente daquele que é extraído aqui no Brasil. Naquela época só existia apenas a importação, então essas refinarias elas foram construídas, foram baseadas em um petróleo considerado mais leve, que é o que é importado. E esse aqui do Brasil ele é considerado um petróleo mais pesado. Então, para refinar esse petróleo encontrado aqui, é preciso comprar internacionalmente, ou seja, importar derivados do petróleo, que é negociado em dólar também, trazer aqui para o país para poder refinar esse petróleo que nós temos para começar a produzir os combustíveis ou até mesmo usar o petróleo de alguma outra forma. Isso acaba encarecendo todo o custo de produção, todo o custo de distribuição e, consequentemente, óbvio, aumentando o valor para o consumidor final. Vale lembrar que em 2016 a gente teve um congelamento de preço. Esse assunto veio à tona novamente essa semana, nessas últimas semanas, por conta do preço subindo muito. Então a gente já teve um congelamento de preço em 2016, que claro, como todo congelamento de preço no começo funciona super bem, só que a longo prazo acaba quando esse congelamento ele termina, os preços simplesmente explodem. Então em 2016 também o Brasil tinha parado de seguir o mercado internacional, ou seja, ele não usava a variação do barril de petróleo em dólar para aumentar ou reduzir o preço do combustível, então isso aí se permaneceu. Quando Michel Temer assumiu, pouco tempo depois, ele voltou a usar o padrão internacional e também vale lembrar que em 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros justamente por isso. Acabou o congelamento de preços. Esse preço, quando voltou, ele simplesmente estourou naquela época e aí houve essa greve por conta disso. O problema do congelamento de preços é que ele definitivamente ele não funciona, nunca funcionou e provavelmente nunca vai funcionar, porque você acaba congelando o preço de um produto, por mais que a Petrobras segurou esse prejuízo por um tempo, mas em empresas privadas, por exemplo,
Se você congela o preço do queijo, com o passar do tempo, não vai ser mais viável produzir esse queijo. Então o queijo vai começar a sumir das prateleiras. O mesmo acontece com outros produtos também. Então você vai acabar chegando uma hora que não vai ter mais aqueles produtos congelados nas prateleiras e aí vai acabar aumentando a escassez de produtos, ficando cada vez ainda mais caro quando esses produtos voltarem a ser fornecidos. Então o congelamento de preços definitivamente não funciona. Outro ponto importante aqui é a questão do dólar aqui no Brasil. A gente sabe que veio batendo recordes e agora está um pouco mais abaixo, ali por volta dos R$ 5,00, R$ 5,10. Mas em 2016, inclusive, também a gente bateu o patamar de R$ 4,00 o dólar. Muito consequência da dívida pública do Brasil que veio aumentando e também do déficit que o Brasil teve desde 2014. Então o resultado de 2014 saiu em 2015, ou seja, o Brasil arrecadou mais, mas porém gastou ainda mais do que arrecadou. Em 2015 a mesma coisa. Em 2016 o dólar começou a subir por conta da fuga de capital. Os investidores institucionais internacionais acabam olhando para o Brasil, olhando aquele risco-retorno que não vale a pena. Um país que acaba gastando mais do que arrecada, ele basicamente tem três opções. Uma, aumentar os impostos, que é muito impopular, independentemente do governo ou de qualquer coisa. A segunda opção é a impressão de dinheiro. E a terceira opção é a emissão de dívida, que são os títulos públicos. Então, apenas essas três formas são a saída para um governo que gasta mais do que arrecada. E nenhuma dessas três formas acaba sendo muito boa, não só para a população, mas acaba sendo para o país como um todo, porque ele espanta investimentos internacionais. Então, consequentemente, quando as pessoas trocam seus dólares por reais, o dólar acaba aumentando. Mas o inverso também acontece, que é o que foi acontecendo principalmente desde 2016, as pessoas trocando os reais por dólares, levando os dólares embora. Então aquilo que é escasso tende a aumentar de preço e é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Em 2020, a gente bateu o dólar a R$ 5,00, foi por conta da pandemia. Os investidores correm de países considerados emergentes com uma moeda fraca, que é o nosso caso. A gente já vinha com escalada do dólar desde 2016, ali beirando R$ 5,00 e simplesmente estourou porque os investidores acabaram fugindo com capital e indo para países considerados mais seguros, como os Estados Unidos ou algum outro país da Europa. Acho que algumas das formas de conseguir contornar essa alta dos preços dos combustíveis é a questão da diminuição do dólar, ou seja, tem que valorizar muito mais a nossa moeda. E para isso tem gastos públicos, ou seja, o país tem que de fato fechar a conta no verde, tem que diminuir a arrecadação com as empresas, ou seja, diminuir a carga tributária que é cobrada sobre as empresas, porque isso acaba desincentivando o investimento aqui no país, não só das empresas que estão aqui, mas também as que estão de fora e acabam olhando para cá, olham o risco-retorno, vê um país que gasta mais do que arrecada, vê um país que tem uma carga tributária muito pesada, tem uma insegurança jurídica, então isso acaba afastando os investidores, as empresas que acabam gerando muito mais empregos para cá. Quando uma empresa ela decide abrir uma nova fábrica no Brasil, por exemplo, ela emprega centenas, talvez dezenas de milhares de pessoas naquela construção de fábrica e posteriormente outras dezenas de milhares de pessoas para funcionar aquela fábrica. Ou seja, se as pessoas têm renda, o consumo dela vira renda para outras pessoas e assim vai fazendo a roda da economia girar de uma forma que haja consumo, mas também vai aumentar a produção. Porque as empresas vão começar a ver que as pessoas estão com mais renda, estão consumindo mais, então ela de fato tem poder para aumentar sua produção, mas não tinha aumentado porque não havia um consumo promissor. Agora que existe um consumo, que as pessoas têm mais renda, têm emprego, acaba essas empresas aumentando mais a produção da fábrica. Se uma fábrica só funcionava 2 turnos, acaba acionando o 3º turno e aí contrata outras pessoas também. Então é importante fazer com que esse dólar baixe, porque ele consequentemente vai baixar o preço dos demais produtos. Um congelamento de preços, como eu falei, ele não vai funcionar, ou melhor, ele vai funcionar no primeiro momento, mas as consequências lá na frente vão ser muito maiores e, como sempre, o povo é que paga o preço. Claro que
Eu não vou entrar nem na questão dos impostos, que é outra coisa que acaba encarecendo ainda mais o preço do combustível. Foquei aqui nesse vídeo em falar mais sobre por que é usado o padrão internacional, por que é usado a variação do dólar e toda aquela coisa. Essa parte de imposto eu vou deixar à parte, porque eu acho que não faz sentido nesse vídeo, mas é importante você entender que o dólar ele sofre muita variação aqui, porque o real está desvalorizado, porque as empresas já acabam não se sentindo atraídas a investir aqui, então leva esses dólares embora, o dólar aumenta, o preço do barril disparou por conta do conflito, por conta de um monte de coisa, e aí a gente acaba sofrendo muito mais do que os outros países. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e tenha entendido como é que funciona essa dinâmica dos preços negociados em dólar. Entenda essa dinâmica, porque por mais que nós somos autossuficientes na produção, ainda não conseguimos produzir aqui mais barato. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, envia para um amigo que ainda não entendia como é que funciona essa questão da precificação do combustível aqui no Brasil e que não se entendia por que usava padrões internacionais. Bem, até a próxima. Tchau.